Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã, nessa série de reflexões a respeito do Deus de aliança. E estamos falando sobre os princípios vindo das alianças. E estamos falando da aliança que Davi fez com Jonatas e Jonatas fez com Davi. Então, o terceiro ato desses parceiros de aliança era a troca de armas. E isso simbolizava a aceitação dos inimigos mútuos. Ou seja, Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto, como nos diz 1 Samuel, capítulo 18, versículo 4. Então, ao fazerem essa aliança, o que as pessoas possuíam passava a ser comum entre elas, inclusive os seus inimigos. Se uma pessoa era atacada, era dever da outra socorrê-la. Quanto entendimento, quanta luz que nos leva a entender porque os princípios eles estão contidos na palavra de Deus, baseado em alianças. Compreendemos, irmãos, que não precisamos nos preocupar com os inimigos, porque o nosso parceiro de aliança será a nossa defesa. Desse, então, é o amor, diz a palavra de Deus. E ele, parceiro da aliança, ele então age com justiça. Romanos 19, 12, 19 a 21 nos diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu o recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Saulo, em seu primeiro encontro com o Senhor, estava a caminho de Damasco para prender os cristãos e levá-los prisioneiros. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo então ele em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos, capítulo 9, versículos 3 e 4. Paulo perseguia Jesus, porque os cristãos estavam em aliança com ele. Como nós precisamos entender esta verdade? Quando você fere, prejudica ou persegue outro cristão, você está agredindo a Cristo. Em Salmo 105, 8 a 15, Deus lembra a aliança que fizeram com seu povo e que não permitirá a ninguém oprimi-lo, até reprovará reis por sua causa. Ele diz no versículo 15 do Salmo 105, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Alguém está o perseguindo? Chame o seu parceiro de aliança, pois a seu tempo e a seu modo perfeito ele virá em sua defesa. 1 João 5,18 fala exatamente a respeito do que o nosso parceiro de aliança faz. Estamos guardados em Cristo. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, porque o que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Colossenses 3,3 nos diz assim: porque a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Ou seja, ao lado do Senhor, o nosso parceiro de aliança. Quando nós entramos em aliança com Jesus Cristo, ele não só aceita os nossos inimigos,
como também devemos aceitar os inimigos dele. Não é só ele fazendo a parte dele, mas nós também temos a nossa parte. É um compromisso a ser honrado tanto pela parte dele como nossa parte. Nossos corações, eles podem vibrar com histórias maravilhosas de proteção que o Senhor deu ao seu povo. Mas e as histórias dos cristãos que ficaram ao lado do Senhor contra os seus inimigos? Como fica? Por exemplo, em 2 Crônicas 19:2 diz assim: Josafá, rei de Judá, foi reprovado por não cumprir esse acordo. Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles a que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. Como podemos afirmar que amamos o Senhor e colocar-nos ao lado daqueles que odeiam? Como amar a Deus e andar nos caminhos do mundo, participar das suas atividades e aceitar as suas filosofias? Todavia, tantos se colocam ao lado do mundo e esquecem do seu parceiro de aliança. Numa conversa com os discípulos, logo após uma refeição de aliança, Jesus os adverte sobre o seu inimigo, o mundo. E diz assim em João 15, 18, 19: Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia ou vos aborrece. O mundo odeia Jesus, porque ele não deixou desculpa para o pecado. Embora sujeito às paixões, ele viveu e serviu a Deus como ser humano, foi criado para fazer. Desse modo, ele então tirou a máscara do homem, a desculpa que ele tem para pecar. E os homens o odiaram pela sua vida justa, pela sua vida vivida de acordo com os padrões e a sabedoria de Deus. O mundo, ele não gosta de santidade. O mundo não gosta de retidão, porque estabeleceu os seus próprios padrões e filosofia, e pode ter certeza que todos eles se opõem a Deus. E você? O mundo ama ou odeia? Sua vida reta denuncia o pecado ou você já adotou as filosofias do mundo, recebendo então do mundo as boas-vindas? Aonde fica o seu parceiro da aliança? Medite sobre isso. 1 João 5,4 nos diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que tem vencido o mundo, a nossa fé. A nossa fé nessa parceria, nessa aliança, nos guarda do inimigo e também nos ajuda a vencer o mundo e o pecado. Olha, continue ao lado do seu parceiro de aliança. Que Deus abençoe você. Pense a respeito disso que estamos meditando. A troca de armas era a proteção que cada um ia dar a respeito dos inimigos. O mais forte protegendo o mais fraco. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te traga a paz. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Até lá!